E aí, então, mano, como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos lá, sem muita enrolação, vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando nos módulos anteriores. Vale ressaltar que a gente está no último bimestre, com a última apostila, primeiro capítulo da última apostila. E aí, temos algumas informações, no mínimo tristes, interessantes, porém tristes, para a gente falar sobre as condições africanas que nós temos que estudar no mundo. A África hoje, ela tem aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em todo o continente. E acredita-se que aproximadamente 450 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza, dentro dessa quantidade de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. As condições que existem na África, de um modo geral, não podem ser associadas somente a essa condição de precariedade, como questão de climas áridos ou semiáridos, a falta de chuva, a falta de solos mais férteis numa grande parte do continente, mas também a perpetuação de todos aqueles conflitos que nós vimos e que nós viemos estudando ao longo dos capítulos anteriores. A condição de subnutrição, a condição de pobreza, a condição de fome, a condição de miséria que vive boa parte da população africana nos mostra com certeza de que é um continente que tem um dos piores indicadores socioeconômicos de todo o mundo. Então a gente está falando do continente mais pobre. Ah, professor, mas tem países na África que vivem em condições muito privilegiadas. Ok, concordo. Só que se a gente for comparar com todo o continente e fizermos uma comparação com esse continente e os demais países, os demais continentes do mundo, ainda temos um problema muito grande em relação a isso. Só para vocês terem uma noção, em 1984, cerca de 1 milhão de pessoas elas morreram de fome, decorrência da fome, só na Etiópia. Olha que incrível, de ruim, logicamente. 1 milhão de pessoas morrendo de fome. Nós temos aí 500 mil de pessoas só no Malawi, numa condição muito ruim, de subnutrição, de pobreza, entre outras coisas. E aí foi o que eu falei, a gente não pode associar isso somente a uma condição natural, e sim uma condição de perpetuação de todos aqueles conflitos que nós estudamos, dos problemas que o processo de colonização deixou dentro do continente africano, entre outras coisas. A população que vive na miséria e subnutrida, tem esses problemas de subnutrição pela baixa ingestão de vitaminas e minerais e nutrientes de que uma pessoa precisa durante todo um dia. Então as pessoas elas vivem numa condição muito ruim. Existem aí diversos programas sociais, muitas ONGs, que dentro do mundo todo tentam ajudar e tentam elevar um pouco a condição e o IDH dessa população africana. Sendo que não é suficiente. Apesar de ajudar, isso não é suficiente. Só para vocês terem uma ideia, a população africana é a população que mais morre por conta de epidemias, de doenças que na maior parte do mundo são doenças de certa forma controladas e que a população, pela falta de acesso à saúde, a saneamento e às vezes até mesmo de informação, elas acabam sofrendo. A AIDS, por exemplo, é um dos problemas que mais afeta a população de várias idades no território africano. O IDH da África, de toda a África, de um modo geral, é um dos IDHs mais baixos que temos. E isso por conta de todos os fatores que nós conhecemos. A questão educacional, a questão de saúde, como a expectativa de vida, e a questão da distribuição de renda, que ainda assim é muito pouca em relação a uma série de coisas. A população que vive nas cidades ela tem um acesso um pouco maior a questões informacionais e a questões de saúde, de saneamento, de educação, mas ainda assim é uma condição que não está num patamar tão elevado assim para colocar a população numa condição muito bacana, numa condição de que a população possa viver
de uma forma tranquila. A questão populacional, por exemplo, a questão das pirâmides etárias ainda é um problema de muitos países africanos, como países subdesenvolvidos, que acabam tendo um índice de natalidade muito alto, e isso é oriundo, isso é causa de um problema informacional, de um problema de saúde e de diversos outros fatores em que as mulheres, elas, por falta de acesso a informações, saneamento, saúde, entre tantas outras coisas, elas acabam tendo um número muito expressivo de filhos, perpetuando ainda mais a questão da pobreza. Haja visto também que a expectativa de vida de muitos desses países africanos ainda é muito baixo. Então, nós temos aí um dos piores indicadores em relação à questão demográfica do mundo, ok? A gente estuda isso, a gente fala sobre isso. Hoje o vídeo a gente está falando de uma forma bem rápida, um apanhado bem rápido, porque na aula online e nos próximos conteúdos que falaremos ainda sobre África, a gente vai estar melhorando essa condição e esse entendimento que nós temos. Então hoje foi um apanhado rápido, aquilo que eu sempre falo no final da aula, não deixa de colocar o seu nome aí embaixo nos comentários para valer o seu ponto, e na aula online, no próximo encontro, a gente se vê e a gente vai falar melhor sobre esse conteúdo de um modo geral. Valeu? Então, beijo no coração, até a próxima aula e tchau!